Ele foi lançado no mês 8 de 2010, ele é de base 100, BTG é a gestora, mandato renda, e atualmente ele tem uma altíssima liquidez de 3 milhões e 200 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 1,6% e ele conta ali com 16 milhões e 700 mil cotas. Em termos de PVP, hoje esse fundo já está muito próximo ao seu valor justo, né? Na verdade está com um pequeno ágio de 3%. É um fundo que possui um patrimônio de 1 bilhão 646 milhões e o mercado está aceitando pagar um pouquinho mais, 1 bilhão 692 milhões. Então note, é um fundo de base 100, cuja cota hoje vale 98 e o mercado está aceitando pagar R$ 101. Amu, é verdade que fundo de tijolo recompõe a inflação? Ora, depende. Se você observar a valorização da cota mais os rendimentos, eles tendem a valorizar. Mas cuidado, isso é uma falácia, é todo fundo de tijolo, olha só. BTLG, que para mim hoje e é um dos melhores fundos do setor logístico, esse fundo atualmente, ó, as suas cotas não valem, né? Estão até abaixo do que da base 100 dele. Então, esse fundo ele tinha uma outra gestão, salvo engano, e aí a BTG assumiu e começou a fazer um excelente trabalho nesse fundo aí. Então, acredito que da agora para frente, a tendência é que esse fundo tenha valorização também nas cotas. Mas, por enquanto, esse é um exemplo de um fundo de tijolo que não fez recomposição da inflação. Tendo maio como referência, esse fundo aqui já conta com 170 mil cotistas. Nesse slide a gente vê o quanto o fundo está sendo negociado atualmente. Vamos traçar aqui a linha dos R$100, né? Traçar a linha dos R$100 e vamos ver o seguinte. Atualmente, 101,15, mínima de 95 no último ano e máxima de 114. Então, note, ó, esse fundo até 2018 era um fundo e de 2018 para cá ele se transformou em outro fundo. Então, se você olhar para o cenário anterior, a tendência desse fundo era que ele orbitava ali, ó, até abaixo de R$80. Durante um período ele chegou a 80, ficou rodando ali abaixo de R$70. E aí, de 2018 para frente até 2019, esse fundo tem uma ampla recuperação, volta ao seu VP e mais do que isso, começa a ser negociado até com um pequeno ágio aqui, ó, sendo negociado próximos a 105, R$110. No final de 2019, que o mercado estava eufórico, esse fundo atinge 130 e poucos reais aí de cotação. Vem a situação pandêmica, joga as cotas para baixo de R$80 novamente, lá em março de 2020. Contudo, o fundo se recupera e aí, de lá para cá, somente lá em novembro que o fundo caiu abaixo do seu VP. O fundo ficou operando esse tempo inteiro aqui, ó, acima do seu VP. E agora, recentemente, o fundo vem com a tendência de queda. Desde março a maio do ano passado, o mercado vem caindo muito, ficou lateralizado e ele vem com a tendência pequena de queda atualmente aí. Então, R$101 é a cotação atual. Virando a página, aqui é um ponto interessante que a gente tem que observar. Apesar dos pesares, ó, o que você observa? Durante o ano, o histórico que a gente tem aqui no site é de 2016 para cá, ó. Então, durante 2016, 17 e 2018, a gente vê assim que o fundo estava penando muito, sofrendo para entregar ali 30 centavos de dividend yield. A partir de 2019, o fundo já começa uma melhora bem considerável, aí já chega a patamares de mais ou menos 45 centavos, já uma média, né, um pelo outro. 2020, o fundo dá um salto de entrega de rendimentos. Então ali, ó, ele já fica com várias entregas em patamar de 60 centavos, outras um pouco abaixo. A gente já vê uma melhora mesmo no momento de crise do fundo. Então, no ano de 2020, 2021, uma situação problemática no campo de setor logístico, esse fundo mostra uma melhora considerável no momento que era para ele estar ruim, né? Então, ó, de lá para cá, tem ocorrido com o fundo o que a gente espera que aconteça. Então, isso aqui é um gráfico perfeito para você observar. Ó. Se você quiser ter por base que ele estava entregando ali algo na casa de 50 e poucos centavos, melhora para 60, depois melhora mais um pouquinho, e agora, por fim, mais um pouquinho. A tendência é que, assim, essas cotações aqui melhorem cada vez mais. E aí, ó, acontece o seguinte, o mercado, ele é rentista, e a cotação, ela acompanha o rendimento. Se esse rendimento aqui aumentar, a tendência é que a cotação comece a valorizar cada vez mais.
Esse fundo já passou por 11 subscrições e a última ocorreu agora recentemente, em março de 2022, com uma captação relativamente pequena, né? Que eles fizeram a captação somente para liquidar uma dívida que eles possuem aí. Virando a página, a gente vê as últimas entregas do fundo e vê que o fundo assentou-se nesse patamar de 72 centavos. Essa entrega de 72 centavos aqui, ó, 15 de junho, para pagar 24 de junho, cotação a R$ 101, yield de 0,71. Esse fundo vem com yield acumulado de 8,54%. Por ser um fundo de tijolo, para mim é um yield totalmente aceitável aí. Nesse slide a gente vê que vários institucionais possuem posição no fundo, com destaque para fundos, o fundo da própria casa. BCFF aí possui um percentual de 4,65% das cotas do fundo. Percentual alto, né? E aí todos os demais fundos, os institucionais, possuem uma posição um pouco menor. PLMR, BPFF, Kizu, dentre vários outros aí possuem uma posição menor. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e aí o fundo traz alguns destaques dele aí. Aqui o que eu trago de destaque. O fundo possui 15 imóveis, prazo médio dos contratos 5 anos. Eu não vejo isso aqui como sendo muito positivo, tá? Por quê? 5 anos é um prazo bacana, mas um prazo médio de 5 anos, o interessante é que esse prazo seja mais alongado, né? Mas assim, aceitável. O fundo tem vacância financeira de apenas 2%, e aí vacância financeira é diferente de vacância física. Então a vacância financeira de 2% é uma vacância bem interessante. E é um fundo que todos os seus imóveis têm uma área bruta locável aí de 564 mil metros quadrados. Virando a página aqui, a gente já vê a DRE do fundo. O fundo cobra de taxa 0,90% aí. E a gente vai ver o que na prática isso aqui representa frente aqui às despesas do fundo. Então, ó, o fundo, despesa dos ativos, despesa do fundo. Ó. Então a gente vai ver o seguinte. Então olha só. É muito importante vocês fazerem a leitura do relatório com calma, sem pressa, tá? O que eu faço aqui nos vídeos é apenas um resumo. É importante que você pegue o relatório gerencial e leia com calma. Então, olha só. O que eu quero mostrar para vocês? Olha a receita do fundo. Em novembro, ele estava gerando 8 milhões e 800. Na verdade, o total estava sendo 11,600. Por quê? Era para ser 8,800, mas ele estava recebendo 10,200 mais 1,400. E isso vinha se mantendo. Ó, dezembro. E note o quanto salta em janeiro. Salta para 16 milhões, ó. Depois 12. Depois salta, ó, 21 milhões, ó. 26 milhões, ó. E o que eu quero dizer com isso aqui para vocês? A gente vai calcular aqui, já, o que essas despesas aqui, ó, de 1.300.000, representa frente à receita. Lembrando que como aqui tem não recorrente aqui, a gente vai ver já por que desses não recorrentes, a normalidade do fundo é isso aqui, ó, 11, 12, isso aqui é mais ou menos o normal do fundo, tá? Esses valores a mais aqui são não recorrentes. Vamos entender aqui um pouco melhor sobre isso. Por que é interessante você saber? Porque depois o fundo tem uma queda nos rendimentos e aí você acha que aconteceu alguma problemática. Por que caiu o fundo, a distribuição? Vamos entender aqui, ó. Vamos lá, ó. Em abril, o fundo gerou um resultado de R$ 1,24 e ele só distribuiu, entre aspas, 72 centavos. E aí ele fez reserva. Deste resultado foi subtraído o valor dos rendimentos da subscrição que eles fizeram. Ele fala, ó, a receita imobiliária este mês novamente foi impactada de forma positiva e pontual, ó, é algo pontual, pelo reconhecimento de parte do lucro da venda dos ativos lá do MGLG. E isso será distribuído aos cotistas ao longo do semestre. Pela frente comercial, tivemos a concretização de uma nova alocação do ativo Mauá para a locatária Obra Max, com prazo de 5 anos e tal. Com a alocação, o galpão ficou 100% ocupado aí. Aí eles continuam, ó. Em pouco mais de 6 meses de entrega do imóvel, já se firmaram 6 contratos de locação. Vale lembrar que o imóvel conta com a renda mínima garantida por 16 meses a partir de sua aquisição e que se vence em abril de 2023. Em relação ao encerramento da venda dos ativos do MGLG, o fundo celebrou no dia 13 de maio a escritura de venda dos ativos Magna Vinhedo e Cerati Vinhedo. Com isso, para a conclusão de 100% do negócio, o MGLG resta pendente apenas a formalização do distrato BTG Dutra do Rio de Janeiro, que deve acontecer até a primeira quinzena de julho.
Os maiores detalhes podem olhar nesse fato relevante do dia 16 de maio. Então, já dá para entender que o fundo está tendo um não recorrente. Então, olha só. Eu vou calcular baseado em abril, mas depois nós vamos olhar dentro de um mês, entre aspas, mais normal. Nós vamos olhar aqui em fevereiro. Então, vamos lá, ó. 1,380, eu vou arredondar para 1,381, vezes 100, dividido por 27,796. Em abril, as despesas representaram apenas 5% aí, ó, 4,96. Mas isso foi uma despesa de um mês atípico. Vamos olhar no mês mais típico aí. 1,277 vezes 100 lá em fevereiro. Dividido por 12,472. Então a gente observa que a taxa mesmo, o normal da gestora, é algo na faixa de 10,23%. Já está dentro dos 15%, né? Mas já aí já começa a ser uma taxa mais normal. Não é essa taxa tão baixinha quanto tá recentemente, né? Aqui o fundo fala que nessa 11ª emissão, eles conseguiram captar 150 milhões. Para que era a destinação desse dinheiro que eles captaram? Ó, pagamento da parcela de parte da dívida atrelada à CDI, de maneira a otimizar a estrutura do fundo. O LTV projetado é de 6%. 3. Distribuição de rendimento aos participantes da oferta. Então, quem participou, quem tinha cotas do BTLG recebeu 72, quem tinha do BTLG 12 recebeu 91, quem tinha BTLG 13 recebeu 55 centavos. Amor, por que esse cara aqui do 12 recebeu mais do que o 11? Porque o do 12, ele ficou com esse dinheiro parado mais de 30 dias. E como a renda fixa está rendendo bem o dinheiro, né, ele vai receber sobre o dinheiro parado lá que estava rendendo na renda fixa, né? Então, assim, esse cara aqui recebeu mais por causa disso. Virando a página, a gente vê aqui os imóveis que o fundo possui, cada um deles. Então, o imóvel Mauá hoje é responsável por 20% do patrimônio e 19% das receitas. Jundiaí é 15% do patrimônio, mas ele é 17% das receitas. Então, note o seguinte, um fundo que é 5% menor, ele receita apenas 2% a menos do que esse aqui. Então, interessante isso. Ó. Esse imóvel da Ford, ele é 17%, mas representa apenas 13%. Fortaleza, 8% e representa 10%, e assim por diante. O prazo médio dos contratos do fundo, de 4,8 anos. Então, nesse ano aqui, está encerrando 4% dos contratos. Ano que vem, vai vencer mais 7%. 2024, mais 16%. 2025, mais 9%. E a partir de 2026, vence a grande maioria dos contratos. Apesar de sempre estar tendo vencimento dos contratos aqui nesse fundo, na minha humilde opinião, eu acho que esse fundo aqui é um dos que menos deve sofrer com essas vacâncias. Já já a gente vai ver uma das maiores características desse fundo, e eu acho que, assim, deve ser a maior qualidade dele, na minha humilde opinião. Então, vencimento dos contratos eu acabei de falar, mas agora vamos ver das revisionais, ou vencimento, né? Então, qual a diferença de revisional? Revisional, durante esse período aqui, ó, 10% dos contratos você revisa ele e vê se vai, senta, negocia para ver se vai ter aumento dos aluguéis, né? Então esse ano vai ser revisado 10%, ano que vem 20% dos contratos, 2024 23% dos contratos. Então você note que durante esses 3 próximos anos aí, um percentual alto dos contratos vão sofrer revisionais, com grande perspectiva, na minha humilde opinião, de repassar isso para os rendimentos do fundo aí. Então eu vejo isso de forma muito positiva. O fundo tem diversificação geográfica, mas não é tão grande assim. Então hoje 5% do patrimônio está lá no Ceará, 1% em Santa Catarina, e ele tem grande concentração no estado de São Paulo. Aqui a gente vê que 67% dos contratos são indexados a IPCA, 33% indexados ao IGPM. O fundo tem uma excelente diversificação interna aí de segmentos, né? Então ele tem logístico, farmacêutico, automotivo, papel e celulose, varejo, e-commerce, A e B, que eu não vou saber o que significa, desenvolvimento. Hoje 23% aí é um desenvolvimento aí que o fundo está fazendo. Ele está meio a meio os seus contratos, 47% de contratos atípicos, 53% de contratos típicos, os tipos de multa que esse fundo recebe. Então hoje, ó, note, tá vendo? 47% atípico, então 47% são multas de saldo remanescente. Isso que significa um contrato atípico aqui, ó. Então, se a pessoa saiu e está faltando 40 meses, ele vai receber essa multa dos 40 meses restantes. Hoje, 4% dos contratos
tem uma multa de 13 a 18 aluguéis, que é uma multa alta. 27% dos contratos tem uma multa também que vai de 4 a 12 aluguéis, mas também é uma multa alta, é uma multa atípica. E hoje, 20% dos contratos é um, entre aspas, o normal do mercado. Tá? 19% aí são com multas de 3 aluguéis, que aí é o normal de mercado. A gente vê que o fundo, a ocupação financeira, ele está 98% ocupado. Isso aqui não significa que a vacância não seja maior, a vacância física, tá? Então, o fundo está recebendo por 98% do seu potencial aí. Virando a página aqui, a gente vê, para mim, uma das características melhores desse fundo aqui, tá bom? Então, assim, de tudo que eu falei do fundo, na minha humilde opinião, essa aqui é a principal característica. Então, note, dos 15 ativos que o fundo possui, 10 ativos ficam aí, ó, no máximo a 80 quilômetros de São Paulo. E a gente vê que 50% desses imóveis aí estão a 30 quilômetros de São Paulo, o chamado raio 30, tá? É muito perto de São Paulo. Aí ele vai ter mais 19% a 60 quilômetros, 3% a 80, 19% a 100 e 11% aí a mais um percentual maior. Então isso aqui para mim é uma das maiores características assim do fundo, que vários e vários imóveis estão ali numa região bem central de São Paulo. E isso traz, por isso que eu digo, dificilmente o imóvel desse fica vazio. Porque os principais players querem estar posicionados nesses ativos aqui para conseguir fazer a distribuição dos seus, né,